Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de dar uma saudação calorosa a todos que estão aqui participando conosco do evento, em nome do nosso grupo de pesquisa, GPEA, que é o grupo de pesquisa sobre Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito. Gostaria de saudar todos os participantes do grupo que estão aqui, Rafa, Jéssica, Amanda. Gostaria de dar também muito as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, professor Tiago Silva, e ao Caio Rodrigues, que vai ser o nosso debatedor. Então, deixa eu passar as informações mais institucionais e, na sequência, eu passo a palavra para o Tiago. Então, pessoal, essa atividade de hoje faz parte da série de webinars 2021 do grupo de pesquisa e um segundo, eu vou abrir as informações institucionais dos palestrantes. Tinha aberto aqui, mas sumiram as abas. Vamos lá. Então, esse webinar faz parte da série de webinars 2021 do grupo de pesquisa. Hoje nós vamos conversar sobre a temática insegurança alimentar e pandemia, a fome como uma decisão política, com o professor Tiago Lima. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais e do Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Federal da Paraíba, UFPB, e também é coordenador do grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, que vocês podem encontrar informações sobre isso no site fomere.org, da Federal da Paraíba, UFPB. A palestra vai abordar as questões relacionadas à fome como um dos fatores que mais impedem o isolamento e distanciamento social durante o período da pandemia, onde milhões de pessoas se arriscam, né, em termos de saúde, para tentar alcançar a segurança alimentar. Então, o de hoje vai discutir o fato da segurança alimentar e nutricional ser também algo relacionado às políticas dos governos nacionais e que qualquer eventual negligência nesse campo, também podendo ser embutido à ação internacional, trazem consequências em relação à nossa vida em sociedade. Então, nós vamos, em breve, passar a palavra para o professor Tiago, e, na sequência, nós vamos ter alguns comentários, então, e levantamentos de pontos e questionamentos do Caio Rodrigues, que ele é mestrando em Relações Internacionais no IRI da PUC-Rio, né, Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, e assistente da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, agradecer a Amanda pela mediação, e agradecer também ao Vespúcio, do grupo de pesquisa, a todo mundo que veio prestigiar o seminário. Então, a Amanda, em algum momento, vai colocar o Linktree do nosso grupo de pesquisa, onde vocês podem observar todas as nossas atividades. Lá vocês vão ter acesso ao blog, onde vocês podem se cadastrar para receber as notícias que a gente tem veiculando. E vocês podem também ter notícias sobre o nosso site do evento internacional que a gente organiza anualmente. Estamos indo para a segunda edição, tivemos uma edição em 2020 muito prestigiosa, muito bem sucedida, e queremos trabalhar na mesma qualidade de construção para a edição de 2021, onde todos são muito bem-vindos. Então, sem maiores delongas, quero dar muito as boas-vindas ao Tiago por aceitar o nosso convite através da Jéssica, que é membro do grupo de pesquisa. E, Tiago, a palavra está contigo, e assim que você, vamos dizer, passar essa instrução, a Rafa começa a partilhar os slides para facilitar a sua exposição. Então, seja bem-vindo, Caio, sejam bem-vindos todos. Então, podemos passar a palavra ao professor Tiago Silva, da UFPB. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com o pessoal do GPEA, da Federal Fluminense. Eu acho que é a primeira interação que eu tenho com o pessoal da Federal Fluminense, então eu fico muito honrado em compartilhar esse espaço virtual com vocês, né? Ainda mais um convite vindo da parte da Jéssica, que foi aluna da primeira turma de Relações Internacionais da UFPB, foi bater lá na China e voltou, né, Jéssica? Ficamos muito contentes aí com a sua lembrança, e vai ser muito bom poder discutir esse tema tão difícil com vocês, né? Agradeço o pessoal da organização também. E eu aproveito para perguntar se agora que a gente teve um atraso, né? Quanto tempo vocês acham que eu poderia falar para não atrapalhar a programação de vocês?
Thiago, se uma meia hora funcionar para você, mas você tem, vamos dizer, predileção nessa temática. Entre 30 minutos e 40 minutos, você fique à vontade. Como a distribuição do tempo for melhor para você, entre meia hora e 40 minutos. Certo. Então, vou calibrando aqui a fala a partir disso, dessa informação, tá? Então, pode colocar a transmissão do slide, por favor. Gente, eu vou avisando para o pessoal que, antes de mais nada, é importante respirar fundo, tá? Porque... Pode passar, por favor. Porque esse é um mergulho muito triste e indigesto que a gente vai fazer. É muito difícil falar sobre a fome, já conversei sobre isso algumas vezes, né? E não é muito comum que as pessoas saiam um pouco desanimadas e um pouco tocadas com esse tipo de tema, né? Que gera uma empatia. Então a gente precisa se preparar assim, emocionalmente para trocar essas ideias e emergir dessa nossa reflexão com energia para agir, né? Porque a situação está difícil. Se a gente não agir, é aí que nada muda mesmo, certo? E outra coisa, falar sobre a dieta das pessoas, ou sobre a falta de dieta, quando a pessoa não tem uma alimentação adequada, né? É problemático porque também toca na identidade das pessoas. E mexer com a identidade, às vezes, é uma coisa que dói, né? Tira você do seu lugar. Então, respirem fundo e saibam que a culpa não é sua, né? A situação da fome é uma situação, como diria o Josué de Castro, é um mal social, né? A fome, ela é a expressão biológica de um mal social. Então, a causa não está no indivíduo, a causa está na organização da nossa sociedade. E aí o Estado tem um papel preponderante nisso. Daí eu achar que essa discussão com o grupo de vocês aqui, ela pode ser realmente muito importante para a gente entender o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo e os caminhos que a gente pode cursar a partir do Estado, tá? Próximo, por favor. Então a gente vai ter dois objetivos, basicamente. O primeiro é questionar a normalização da fome como uma parte natural da natureza. A gente parte do princípio, muitas vezes ignorado ou implícito, ignorado, na verdade, eu acho melhor dizer, de que as nossas sociedades estão construídas na premissa de que as pessoas correm sempre a vulnerabilidade de passar fome, né? A fome, ela é a mola mestra das nossas sociedades, tá? A fome, em alguma medida, ela deve ser permitida para as sociedades funcionarem. Isso é normalmente assim nas sociedades capitalistas, especialmente nas mais radicais, e é um princípio básico da atuação da colonização, né? Onde os colonizadores chegam, eles separam as pessoas da natureza e, separando as pessoas da natureza, o acesso à alimentação ele fica mediado por meios artificiais, inclusive pelo dinheiro, tá? Então, esse é um pouco da nossa reflexão. E a outra reflexão é sobre um projeto de nação que não admita mais a fome como esse princípio fundamental da nossa sociedade, tá? Pode passar o próximo, por favor. A fome, gente, na pandemia, ela é especialmente problemática porque as pessoas, buscando fugir da carestia, elas vão para as ruas, onde adoecem, morrem e multiplicam o vírus, agravando a mesma situação sanitária, social e econômica que faz ampliar a fome em primeiro lugar. As pessoas que não têm direitos trabalhistas são aquelas pessoas que precisam ir para os mercados públicos, né? Filhota, você canta baixinho, tá bom? O papai tá conversando com o pessoal da universidade aqui, tá? As pessoas mais vulneráveis à fome são aquelas que precisam enfrentar o transporte coletivo, que precisam ir para os mercados públicos, né? As pessoas que têm um pouco mais de direitos conseguem se resguardar um pouco mais, mas aquelas que estão em situação de informalidade estão mais expostas ainda a esse vírus. E ainda, com o empobrecimento geral da nossa sociedade, mais pessoas
passando fome ou temendo passar fome, não podem fazer o isolamento e o distanciamento social conforme manda a Organização Mundial da Saúde. Né? Então, a gente tem que entender que a fome ela é um problema catastrófico. Morre mais gente de fome do que de guerra. As pessoas adoecem muito porque tem uma dieta muito ruim, como eu vou mostrar para vocês, mas neste contexto pandêmico isso é extremamente prejudicial. Tá? Próximo, por favor. E a gente vive num mundo de fome, mesmo sabendo que no mundo há capacidade técnica de produção para alimentar a todas as pessoas. Né? A principal mensagem deste grande agrônomo americano, Willard Cochrane, ao analisar séculos da história da agricultura americana, que é dependente de subsídios agrícolas, porque se não tiver subsídios agrícolas, eles vão à falência, né, os maiores produtores de commodities, é que eles sofrem uma maldição de abundância. Eles produzem tantas commodities, tantos produtos agrícolas, que eles não conseguem vendê-los nos mercados, e isso faz com que o preço baixe muito, eventualmente indo até a zero, gerando crises de insolvência. Né? Esse foi o modelo de excesso de oferta em alguns países, construído a partir da Revolução Verde, que é aquela que introduz métodos industriais, químicos, muito baseados no petróleo, para aumentar esta produtividade. Né? Mas também tem a ver com a ampliação da produção agrícola para áreas que acabam gerando uma grande devastação ambiental também. Há alternativas para isso, mas o fato é que hoje uma parte considerável da produção mundial é feita dessa maneira e gera, paradoxalmente, esse problema de haver excesso de oferta de alimentos em alguns momentos, gerando a necessidade por parte dos países que têm essa de aplicar subsídios. Tá? Mesmo assim, próximo slide, por favor, a gente a gente vive num mundo em que hoje 687 milhões de pessoas são subnutridas. Né? Subnutridas significa dizer que elas não têm o mínimo das calorias necessárias para uma vida minimamente saudável. Né? Como vocês podem ver nesse gráfico, a gente vinha numa trajetória descendente, né? E agora a expectativa é que este número suba novamente para bater mais de 840 milhões de pessoas subnutridas. E esta foi uma previsão feita antes da pandemia. Esses são dados de 2019. Agora, com a pandemia, quando sair o próximo relatório da FAO, esse número provavelmente vai ser muito pior. Tá? Aí algumas pessoas dizem, professor, mas os números vêm caindo, né? Tem cada vez menos gente passando fome. Mas mesmo assim, gente, 680 milhões de pessoas subnutridas num mundo em que existe tanto desperdício de alimento é impensável. Gente, eu vou ter que voltar em 30 segundos, tá? Fica à vontade, Thiago. Bom, pessoal, enquanto o Thiago acomoda a situação com a filhota, novamente, então, gostaria de saudar a todos que entraram com a gente aqui nesse debate. Os webinars, a gente busca trazer temáticas distintas, né, em cada rodada. Nós tivemos um sobre desafios do multilateralismo contemporâneo, nós tivemos um sobre fake news e sobre os impactos disso em processos eleitorais e desdobramentos econômicos também. A gente trouxe um sobre direitos humanos na América Latina, e agora sobre fome. Mês que vem nós vamos ter um sobre meio ambiente e sustentabilidade. Então, o intuito aqui é trazer vários temas da ordem do dia para que a gente possa discutir junto com a comunidade acadêmica. Então, Thiago, bem-vindo de volta, te passo a palavra. Obrigado, gente. Trabalho em tempos de pandemia, né?
Então, é imoral saber que a gente vive num mundo em que centenas de milhões de pessoas estão subnutridas, mesmo sabendo que existe desperdício de alimento desse mundo, que para alguns países o problema é de excesso de oferta de alimentos. Tá? Próximo slide, por favor. E essa fome no mundo, ela é regionalizada, né? A redução da fome vem ocorrendo especialmente na Ásia, com o crescimento chinês, e antes com o crescimento indiano. Não sabemos agora o que a pandemia vai fazer com a economia indiana, né? Mas o fato é que a África, em 2019, estava projetada para ter a ser o maior território de fome, né? E isso levando em consideração o ano de 2030, que, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, deveria ser o ano em que a fome deveria ser zerada. Né? Então, esse objetivo, o ODS 2, já foi para o espaço. Não tem mais como atingir esse objetivo, na minha perspectiva, a não ser que uma mudança muito radical ocorra nos países e nas relações internacionais. O próximo slide, por favor. Então, a subnutrição é medida por um método específico da FAO que calcula a disponibilidade de alimentos frente à renda estimada das pessoas, né? Mas existe um outro dado que a gente utiliza bastante aqui no Brasil, que é o da percepção da fome, que é chamado de insegurança alimentar, né? E aí ela vem em 3 níveis. A insegurança alimentar severa, que é quando as pessoas não têm o que comer mesmo, elas já estão sem ter o que comer em casa, ou não encontram o que comer também na rua, né? Insegurança alimentar moderada, quando ela enfrenta alguma restrição alimentar já. Na casa dela tem alguém que já está tendo que mudar a dieta por causa da incapacidade de adquirir elementos. E a insegurança alimentar leve, que é quando esse processo está bem no início ainda, né? Mas e esse dado ele é colhido por meio de uma pesquisa de percepção. Então, os pesquisadores eles vão nos domicílios e perguntam, faz um questionário, né? E com base na pontuação que as pessoas, com base na resposta das pessoas, eles chegam a uma pontuação e determinam se a insegurança alimentar é leve, moderada ou severa. Então, quando a gente junta a insegurança alimentar severa e moderada no mundo, são 2 bilhões de pessoas que sentem, que percebem que não tem o suficiente para se alimentar de forma adequada, comendo alimentos para serem saudáveis e comendo alimentos culturalmente adequados à sua realidade, aos seus hábitos. Né? Isso dá mais de 25% da população mundial. Então é muita gente atravessando uma situação desse tipo. Isso nos leva a situações como 144 milhões de crianças menores de 5 anos que têm déficit de crescimento, uma situação grave de anemia entre as mulheres. A gente sabe que a deficiência de ferro para a mulher ela é especialmente complicada, sobretudo para aquelas mulheres que engravidam, né? Porque o ferro é importantíssimo para a formação fetal, para diminuir a mortalidade nos partos ao nascer, né? Então, e isso poderia ser resolvido em grande parte com correção da dieta. E um outro problema ainda maior, que é uma epidemia de obesidade. Né? No mundo inteiro a obesidade cresce. Vai ser muito raro a gente ver aquelas cenas no Brasil de pessoas muito magras e cadavéricas, porque os alimentos muito calóricos, ultraprocessados, que muitos nem chamam de alimentos, né, estão amplamente disponíveis a preços baixíssimos. Tá? Então, as pessoas, para matarem a fome, elas vão comprar ou vão ganhar de doações alimentos ultracalóricos. E isso gera uma epidemia de obesidade. Isso já era preocupante antes da pandemia. Agora a gente sabe que quem tem problemas associados à obesidade é mais vulnerável à Covid. Né? Então, os mais pobres são as pessoas que estão se tornando
mais no mundo inteiro. Em nenhum lugar do mundo que chegou à obesidade houve reversão dessa tendência. Tá? Quando uma tendência de obesidade se instala, até onde eu sei, nenhum lugar consegue reverter essa tendência. Né? Porque isso tem conexão com a disponibilidade de renda das pessoas, mas com os hábitos também. E mudar hábito alimentar é extremamente difícil. Você junta uma coisa com a outra, é extremamente complicado. Tá? O próximo, por favor. Então, existem muitas maneiras de se pensar sobre a fome e sobre a alimentação. Mas eu escolhi aqui o foco da FAO. A FAO entende que a segurança alimentar e nutricional ela é principalmente um problema de renda. Né? As pessoas que têm uma certa renda não passam fome. Então, como que você promove a segurança alimentar? Como que você acaba com a fome? As pessoas precisam ter renda. As pessoas ou os governos precisam ter renda para redistribuir essa renda por forma de programas sociais. Né? Isso não precisava ser assim. Mas desde a instalação do capitalismo, pelo menos, a gente vive baseado nesse princípio, que a alimentação ela tem que ser adquirida, e aí adquirida principalmente por meio da moeda. Né? A alimentação ela é monetizada. Tá? Então, o que causa fome no mundo, basicamente? É o desemprego, por um lado, né? A pessoa perde a renda, ou a falta de trabalho informal e aumento do preço dos alimentos. Quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, aí a gente tem um quadro muito grave, que é exatamente o que está acontecendo agora. O Brasil enfrenta a maior inflação de alimentos no mundo, tá? E essa inflação de alimentos atinge alimentos básicos como o arroz, né? Por um lado, e por outro lado, conforme as pessoas vão empobrecendo, elas optam por comprar mais alimentos mais básicos. Né? Então, quando uma pessoa é de classe média, ela tem uma alimentação mais variada. Quando ela vai empobrecendo em direção a classes mais baixas, ela vai consumindo mais arroz. E o arroz está justamente subindo de preço. Então, isso vai vulnerabilizando mais as pessoas ainda. Tá? No mundo inteiro, gente, 3 bilhões de pessoas não conseguem comprar uma dieta saudável. Tá? A dieta saudável mais barata. O que é a dieta saudável mais barata? É a dieta que tem 400 gramas, em média, de frutas e legumes. Né? Vocês devem saber que cesta básica, quando elas são doadas, é basicamente arroz, feijão, macarrão, bolacha e café. Né? Não tem legume, não tem verdura. E verdura e legume é o que dá imunidade para o corpo. Uma pessoa que não come legume e verdura está passando por aquilo que o Josué de Castro chamava de fome oculta. Ela está com a barriga cheia, ela pode estar até gordinha, mas por dentro o organismo dela está faminto. E aí a imunidade dela vai lá embaixo. Né? E ela fica muito mais vulnerável a doenças. Tá? E no sul global, mais de 57% das pessoas não conseguem comprar a dieta saudável. Certo? Por quê? Porque existe essa desconexão entre a renda e o preço dos alimentos, mediada por hábitos alimentares que são difundidos pelas corporações, pelo marketing, que é muito eficiente, e de fato os produtos são saborosos. Né? Próximo slide, por favor. Então, eu trouxe aqui alguns slides para mostrar para vocês o preço dos alimentos, né? Como é que eles variam. E eu quero destacar o seguinte: quando vocês veem um pico ali perto da palavrinha nominal, né? Quando você vê o preço do alimento subindo nesse pico, de repente, aí é que a fome ela se torna mais pronunciada. Porque nesses casos, o preço dos alimentos sobe muito mais rápido do que a renda das pessoas. Especialmente. Vocês vão se lembrar que o Brasil vinha numa trajetória de valorização do salário mínimo, certo? E essa valorização do salário mínimo foi interrompida. Agora o salário ele fica no máximo na mesma linha da inflação, quando não ele perde para a inflação. Tá? E aí quando o preço do alimento tem um pico tão rápido assim, aí as pessoas vão ter que
ou piorar a dieta delas, ou deixar simplesmente de comer. Ou alguém em casa vai começar a pular a refeição. Próximo slide, por favor. Esse slide mostra a tendência dos preços nos últimos anos, nos últimos 3 anos, e com isso eu quero mostrar, gente, que a questão da fome vinha piorando antes da pandemia. A gente não deve cair nessa conversa de que a fome é uma questão da pandemia. Não é. Ela já vinha crescendo antes no mundo inteiro. Um dos motivos é por causa da alta dos preços, tá? Próximo, por favor. Obrigado. Aqui é um recorte por setor, né? Óleos, cereais, laticínios, carnes, e eu puxei uma flechinha aí por cereais, porque os cereais são as comidas mais comidas pelas pessoas mais pobres. É aquilo do arroz que eu estava falando, né? Então, quando o cereal sobe muito, gente, aí é problemático mesmo, tá? Próximo slide, por favor. Vejam só agora que absurdo. Eu sempre coloco esse trecho em inglês do relatório, porque eu acho que as pessoas não vão acreditar se elas não lerem no original. E toda vez que eu vou fazer essa conversa, eu releio o relatório para ver se eu li certo. Ver se eu copiei e colei certo esse negócio. Olha o que está escrito, gente, numa tradução simultânea, né? A adoção de uma dieta saudável pode levar a uma redução de até 97% nos custos diretos e indiretos de saúde. Olha o impacto que uma alimentação saudável pode ter nos orçamentos nacionais. Tá? Uma alimentação saudável, ela pode ter um impacto de 41% a 74% nos custos sociais derivados dos gases do efeito estufa até 2030, certo? Por quê? Porque uma dieta que não é saudável é uma dieta muito baseada em cereais e muito baseada em carnes também. E as carnes e os cereais, o complexo grãos-carne, é um dos que mais afeta a catástrofe climática do planeta. Tá? Então, se as pessoas comessem menos carnes, não tô advogando vegetarianismo ou veganismo, mas se a proporção de carnes, no geral, vermelha, carne de frango, suínas, fosse diminuída, o mundo também teria uma melhoria na sua condição climática. Tá? É por isso que uma pesquisa muito importante do The Lancet registrou que a gente vive uma sindemia global, que é uma sinergia de epidemias. Uma epidemia de fome, mais uma epidemia de obesidade, mais uma epidemia de mudança de catástrofe climática, certo? Os custos do efeito estufa associados ao padrão alimentar atual somam 1,7 trilhões de dólares por ano, né? Olha só, o orçamento da maior agência de combate à fome do mundo, que é o Programa Mundial de Alimentos, é de 6,7 bilhões de dólares por ano. Tá? E os dividendos pagos pela Nestlé, só para a Nestlé, é maior que o orçamento dessa agência de combate à fome. Certo? Então, é esse o cenário que a gente está vivendo. Né? A ajuda oficial ao desenvolvimento soma 140 bilhões de dólares por ano. Tá? Próximo slide, por favor. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Pode passar, por favor. Então, no Brasil, gente, a gente está vivendo o mesmo cenário global, no geral, né? A gente vinha numa ascensão da segurança alimentar, que é a linha verde. Cada vez mais as pessoas se sentiam menos ameaçadas com a falta de comida, né? E de 2013 para cá, esse número vem caindo. De modo que hoje, menos da metade da população brasileira vive em segurança alimentar. Mais da metade da população brasileira, em algum momento do seu dia, corre o risco, percebe o risco de passar fome. Ou de ter que adotar uma dieta menos saudável para sua família. Né? E aí eu estou dizendo o seguinte, a gente que
deixa de tomar o café da manhã porque não tem dinheiro, e o café da manhã é um pãozinho com um café preto, né? Não é o café de hotel, né? E a gente vivendo esse cenário enquanto o agronegócio bate recordes de exportação. E as redes de supermercado têm recordes de lucratividade também. Então tem sérias desigualdades e desconexões aí que poderiam ser melhor trabalhadas por meio de políticas públicas, né? O próximo slide, por favor. Nesse slide vocês conseguem observar que a população rural passa mais fome do que a população urbana. Muita gente se espanta em saber que isso é assim no mundo inteiro. Tá? As pessoas acham que quem vive no mundo rural, por estar mais perto da produção alimentar, passa menos fome. Não é assim. As pessoas do universo rural, por serem mais pobres, passam mais fome. E entre as pessoas que passam mais fome estão as mulheres. Então, no mundo, quem mais passa fome é uma mulher não branca na zona rural. Por isso que os programas de combate à fome devem enfocar a mulher produtora rural, tá? Que é onde a fome está mais grave. Se a gente tem que atacar a principal urgência, é ali que a gente tem que atacar, certo? Próximo, por favor. Nesse slide aí tem uma distribuição por região que mostra que a região norte e a região nordeste são as que mais que têm índices mais graves de fome, e isso tem a ver por serem regiões mais pobres, por um lado, e no caso do Nordeste tem uma outra coisa muito específica associada, que é a falta d'água. Quando falta água, as pessoas passam mais fome. E vamos registrar aqui que desde 2014, mas agravado após 2016, o programa de cisternas, que recolhe e armazena a água da chuva, vem sofrendo reduções constantes. Tá? Então nós estamos voltando para o século XIX, em que a população sertaneja vai ficando exposta às intempéries da seca. Certo? Próximo slide, por favor. Aí, gente, a gente sabe que tem um monte de declaração internacional de direitos garantindo, estipulando que os países devem observar o direito humano à alimentação, né? Está escrito nesses pactos internacionais que eu coloquei para vocês. O direito à alimentação só entrou na nossa Constituição em 2010, é o artigo 6º da Constituição. Em 2006, o Brasil deu um grande passo em criar a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Mas o que a gente observa é que todos esses direitos escritos, até agora, não conseguem resolver o problema da fome, certo? Mesmo que o mundo tenha recursos para alimentar todas as pessoas, financeiros. Vocês já devem ter lido que o número de bilionários no Brasil aumentou em 11, né? Temos 11,9 bilionários, enquanto milhões estão descendo da classe C para a classe D, para a classe E. Tá? Então, o sistema tem recursos, teria recursos para coordenar uma ação de eliminação da fome, mas isso não é feito. Tá? A fome, como princípio, ela é mantida, né? Próximo slide, por favor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o problema da fome é fundamentalmente um problema de vontade política. Né? Mas vontade política no sentido do governo que está aqui, esse governo que está desmontando políticas de segurança alimentar e nutricional, que desarticulou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Estou falando do governo Temer, que extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Vale frisar, o Temer extinguiu o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, no primeiro dia dele como interino, e o Bolsonaro extinguiu o CONSEA no primeiro dia dele como presidente da República. Tentou. O processo legislativo foi mais longo, mas a ação foi no primeiro dia. Isso não é à toa, gente, isso é simbólico. Isso significa que a correlação de forças políticas no nosso país pendeu contra o combate à fome e em favor da vulnerabilização das pessoas. O Plínio de Arruda Sampaio Júnior chama isso de um processo de reversão neocolonial.
Tá? Um termo muito, muito interessante mesmo, dá muito a pensar nisso. E ele fala que essa reversão neocolonial, ela não começa de agora, ela já tem indícios já nos próprios governos do PT. Né? Os governos do PT também vacilaram, apesar de todo o avanço em tecnologias sociais, não constitucionalizaram muitas políticas públicas que foram facilmente desmontadas depois. Tá? Então tem essa vontade política no nível dos governos, mas tem um outro nível de vontade política, que aí é um nível de vontade política mais filosófico mesmo. Né? Que seria preciso questionar os fundamentos da nossa sociedade. A nossa sociedade, por exemplo, entendeu que o racismo está discutindo isso, né? O racismo ele não pode ser mais um fundamento das nossas relações sociais e o crime de racismo é um crime hediondo, certo? Diga, filho. Faz uma massagem, tá? Existem certos crimes que são hediondos na nossa sociedade e eles não devem ser mais permitidos. Quando há um assassinato, ninguém precisa da queixa do assassinato. Quando tem um crime de assassinato, ninguém precisa denunciar. O Estado automaticamente deve se mover para desvendar esse assassinato. A gente sabe que muitos assassinatos no Brasil não são desvendados, mas essa é a orientação que a gente possui no nosso ordenamento jurídico. Né? O interesse do Estado ir atrás desse crime considerado o crime mais grave. Então, eu acho que o desafio que nós temos diante de nós é banir a fome como um princípio organizador da nossa sociedade. Né? Inscrever na nossa Constituição que não apenas que todas as pessoas têm o direito à alimentação, mas que o Estado está automaticamente obrigado, né, e que depois isso seja regulamentado a criar maneiras de as pessoas não passarem fome, de os famintos não surgirem. O Brasil, gente, ele tem as leis para isso. Como eu falei, a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional é uma lei importantíssima nesse sentido. Tem o programa de cisternas, tem o programa de aquisição de alimentos, tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem banco de sementes, banco de leite materno. O Brasil tem um bom conjunto de políticas. O Brasil tem um fantástico capital humano para combater a fome. Fantástico. Né? O Brasil foi farol para o mundo em muitas políticas de combate à fome. Diversos países vieram ver o que o Brasil estava fazendo porque o Brasil chamou a atenção. O Brasil inaugurou plataforma de combate à fome, que fica lá em Brasília, né, o Centro de Excelência de Combate à Fome. Esse tipo de instituição, no seio do PMA, foi inventado aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem as ferramentas, a gente tem as pessoas. O que a gente precisa, se a gente, como sociedade, entender que a fome não deve se manifestar mais, que a gente não deve ver mais pessoas revirando lixo para encontrar comida, né? A gente precisa tomar essa decisão de banir a fome como algo tolerável. Né? E eu acho que isso é possível e necessário, porque os recursos técnicos e materiais existem para isso, certo? Último slide, por favor. Por isso que eu digo que toda fome, eu digo, né, para vocês aqui, mas isso já é dito há muito tempo. Toda fome é uma decisão política. Né? Só há fome porque há a decisão política com P maiúsculo, não politiqueira, uma política de visão de mundo implementada por meio do Estado que permita a fome de ocorrer. E essa decisão, ela ocorre no nível nacional e ela ocorre no nível internacional também. Porque a globalização criou os meios logísticos para mover alimentos para em casos de humanitária e outros tipos de recursos produtivos para superar a condição de carestia ou mesmo
de falta de renda, né, para ajudar as pessoas que não conseguem, as famílias, as pessoas que não conseguem garantir o seu sustento. Tá? E aí eu concluo com essa imagem aí que vocês estão vendo, que não são de pessoas famintas, né? Mas é uma imagem de lata de lixo radioativo, certo? Esse símbolo aí é o temido símbolo do lixo radioativo, né? Então, quando a gente vê esse símbolo, o que a gente imagina, né? O que vem à nossa mente? Alguém precisa agir urgentemente para acabar com isso. Esse lixo radioativo, ele está disseminando mazelas pela sociedade, certo? E aí isso gera, ou deve gerar ações emergenciais. Mas quando a gente vê as pessoas se aglomerando famintas nas praças públicas, quando tem disputa em lixo em porta de prédio para as pessoas recolherem qualquer coisa para obter uma renda para se alimentar, a gente sai e vai na padaria do mesmo jeito. Entendeu? A gente para o nosso carro no farol, não sei se aí na cidade de vocês acontece isso, mas aqui em João Pessoa, a gente para o carro no farol, fica uma criança de 4 apoios no sol de 30 graus, outra criança sobe nas costas dela para girar 2 laranjas no ar para te convencer a dar uma moeda. E a gente vai para o caminho que a gente vai, sabe? Então, alguma coisa aconteceu conosco, enquanto sociedade, que normalizou uma situação desse tipo. Isso era para parar o país, né? Mas o fato é que a gente convive nessa situação que é prejudicial às pessoas, é prejudicial para o orçamento nacional e é prejudicial para as gerações futuras, porque os corpos mal nutridos, eles podem desenvolver doenças intergeracionais, né? Então, as pessoas sofrendo hoje vão, com a fome, podem gerar sofrimento para os seus familiares que virão. E isso significa que nós, como nação, na próxima geração, já teremos concidadãos menos saudáveis para ajudar a construir o nosso país, né? Então, eu acho que a gente deve dialogar nesse sentido, de tomar a decisão política de não permitir mais a ocorrência da fome. Tá? Agora sim, o último slide, por favor. Obrigado pela atenção de vocês, gente. Vou concluir dizendo que comer é um ato político, né? A fome é uma decisão política, mas quando você escolhe aquilo que você come, você também está realizando um ato político. Então, importante as pessoas terem consciência disso. A fome não deve ser naturalizada. E comer também não deveria ser um ato banal. Por meio do seu prato de comida, você está contribuindo, conscientemente ou não, para que a sua cidade, o seu estado e o nosso país vá numa direção ou em outra, né? A gente sabe que as estruturas estão aí e que ninguém sozinho consegue mudar a estrutura, senão não era estrutura, né? E a gente sabe que a gente vive dentro de limites estruturais que não tem escapatórias, né? Não tem como escapar do petróleo, não tem como escapar do sistema financeiro, não tem como escapar de outras estruturas que estão por aí, né? Mas reconhecer a estrutura é importante para pensar ações que possam melhorar a nossa vida, do nosso próximo, do nosso país e quem sabe aí do nosso planeta, né? Obrigado pela atenção de vocês. Muito bom, Thiago. Excelente ponto que você trouxe para a discussão. Você conseguiu, vamos dizer, caminhar por várias searas, né? Falando da relação entre alimentação e saúde pública, como é importante a gente ver isso, né? Tanta gente com base alimentar, vamos dizer, puro carboidrato, né? Que você vê aquelas criancinhas que têm a barriga grande, mas ela tem a ossatura muito fina, né? Que é só barriga de fubá, né? E pensar também no papel das políticas públicas e como isso interfere diretamente
evolução da segurança ou insegurança alimentar, né, como isso está diretamente relacionado. Falou da questão dos direitos humanos relacionados à fome, também muito interessante, a fome e a vontade política. Então, quer dizer, você trouxe excelentes pontos para a gente começar o debate. Nesse momento, eu passaria a palavra para o Caio. Eu queria agradecer muito a professora Maria Goretti, que está aqui conosco. Então, obrigado, Goretti, por ter vindo prestigiar e enriquecer aqui a plateia, né, abrilhantar. Então, eu passaria para o Caio, para que ele pudesse tecer seus comentários, e depois a gente vai passar para uma breve rodada de perguntas, né? Então, Caio, a palavra está contigo. Seja muito bem-vindo, agradecemos por ter aceito o nosso convite. Bom, primeiro agradecer, então, o convite aí da Rafa, que é minha companheira de mestrado. É um prazer estar aqui, inclusive no grupo de estudos da UF, né? A UF é minha casa, fui formado pela UF antes de ir para a PUC, então sempre bom estar com o pessoal da UF. E o professor Tiago também é uma referência, inclusive para mim, em termos da minha pesquisa, então muito bom estar com ele numa mesa, muito boa a fala dele. Eu acho que a gente pode voltar, de repente, em Josué de Castro, né, que é uma das principais referências em relação à luta contra a fome no Brasil, que ele colocava a fome como força social, né, como não natural, em relação ao discurso neomalthusiano. Ele falava que a fome estava ligada a estruturas econômicas defeituosas e que geram fome, né, e que, por outro lado, também era um fator de desajuste dos indivíduos, né, ligado ao próprio desenvolvimento, né, um país, por exemplo, que tivesse indivíduos passando por fome, no próprio questão do desenvolvimento, ele estaria prejudicado, né, é um discurso que ele fazia na época, e que, por ser um produto de estruturas econômicas desajustadas, ela é modificável por ação humana também. E aí eu queria trazer um pouco para o Tiago, fazendo duas perguntas, mas primeiro complementando a fala dele, como que o combate à fome no Brasil, e também se pensar no próprio mundo, está ligado à democracia, está ligado à busca por direitos, à participação social, enfim. E aqui no Brasil surgiu a partir do experimento de participação social que se deu a partir da década de 80, né, e que se consolidou com o CONSEA, enfim, com a Lausanne, com o CISAM, né, e acho que fazendo referência a isso, né, há um aumento da fome, né, desde 2013, a fome de 2013 a 2018 aumentou entre 8% ao ano, mais ou menos, e de 2018 a 2020 aumentou em 27,6%, 2018 a 2020. E como que isso coincide também com a questão da democracia no Brasil, a partir desse momento, desse fechamento de espaços de participação social, de governança em relação à fome. Então, e uma destruição também do próprio sistema de responsabilização do Estado, né, como um ator relevante na resolução da fome, né, como está na própria Constituição brasileira e na lei orgânica. Então, nesse período, há uma destruição do CISAM, né, em 2019, o CONSEA foi extinto, o CONSEA era considerado uma das cabeças do CISAM, do Sistema de Segurança Alimentar, e ele convocava a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que dava diretrizes à política de segurança alimentar. Então, desde 2019, a gente não tem essa política, acabou a última venceu em 2019, a gente não tem mais o CONSEA, a gente não tem a conferência, né? Houve uma extinção da MDAGE em 2016, como o Tiago bem falou, houve um enfraquecimento da CONAB, que era quem era responsável principalmente pela política de abastecimento, né? E do próprio PAA também. Então, um PAA, foi um enfraquecimento gigante do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, de Compra Agrícola Familiar. Então, a gente está com estoques públicos praticamente zerados, né? E em relação à crise do ano passado, o Brasil perdeu 30% de área de cultivo de arroz, por exemplo, né? E a produção de arroz hoje em dia é basicamente a mesma de 20 anos atrás. Então, a gente entende também o aumento de preços, enfim, e a flutuação em relação à economia mundial, né? Que também se comodifica a partir do momento que o real desvaloriza e fica mais vantajoso exportar do que vender no mercado interno. E a gente também não tem plano safra da agricultura familiar. E ano passado o Bolsonaro vetou a Lei Assis de Carvalho, que estabelecia apoio à produção e escoamento de alimentos agricultores familiares, né, durante a pandemia. Então, a gente tem todo um sistema que foi montado ao longo de anos, prejudicado a partir de decisões políticas e a partir de corte de mecanismos de participação social, né? O CONSEA em si, que o Tiago bem mencionou, ele era formado por 2/3 de integrantes da sociedade civil e 1/3 de governo. Ele envolvia 19 representantes de governo, ou seja, não eram 19 ministérios, mas envolvia diferentes ministérios de governo, porque havia uma abordagem intersetorial e a sociedade tinha uma voz bem definida, bem forte, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais uma captura do debate por interesses corporativos, a partir da comodificação dos alimentos, soluções produtivistas, e
dos atores que devem acabar com a fome, e aí, enfim, há uma ênfase na produção do agronegócio, a partir dessa herança da própria Revolução Verde, que eles são o celeiro do Brasil, né, quando, na verdade, a maior parte da alimentação que a gente tem acesso vem da agricultura familiar, né, isso se dá tanto em nível nacional, como também no sistema internacional, né, esse ano vai haver a cúpula dos sistemas alimentares, agora em setembro, e basicamente a cúpula, ao invés de ter sido chamada pela FAO e pelo Comitê de Segurança Alimentar, foi chamada junto ao Fórum de Davos, né, o Fórum Econômico Mundial. O secretário-geral da ONU chamou junto ao Fórum Econômico Mundial e respeitou, inclusive, a própria institucionalização da FAO e do CSA. Por exemplo, a enviada especial dessa conferência é a Agnes Kalibata, ligada à Aliança pela Revolução Verde na África. Então, a gente já sabe os interesses que estão envolvidos nisso e a definição dos sistemas alimentares nessa cúpula, que vai situar os ODS até 2030, né, com esse aumento da fome que o Thiago bem mostrou ali, que tá se apontando. Então, Thiago, acho que falando então de segurança alimentar e democracia, e falando também do momento atual, eu teria duas perguntas. A primeira pergunta, em relação ao contexto da pandemia no Brasil, é que, nesse momento, a gente tem ameaças de novas variantes mais infecciosas do coronavírus, ameaçando a população mundial e, sobretudo, a brasileira, dado o cenário pandêmico aqui, e, ao mesmo tempo, o aumento da fome, né? E muitos daqueles contrários ao lockdown, eles usam o próprio argumento de aumento da fome para criticar o lockdown, né? E tentam responsabilizar quem... eu não estou podendo trabalhar porque tem alguém que está querendo que eu faça lockdown aqui e só eu trabalhando eu garanto o meu direito à alimentação, quando, na verdade, a Lausanne mesmo reconhece, a Constituição reconhece, é um dever do Estado garantir alimentação e saúde, né? Então, como que a gente rebate esse discurso em termos de política pública e garantia de lockdown e segurança alimentar? Principalmente no sentido que direito à saúde e à alimentação são atribuições do Estado. Como é que a gente rebate esse tipo de discurso? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, que eu acho que também está muito na sua fala, você fala, por exemplo, do aumento de preços dos alimentos, a diminuição da renda, né, que gera segurança alimentar, e também uma piora da dieta, né, em relação à fome oculta em si, o que se come, né, você pode comer, mas assim, o que você está comendo, o que você está deixando de comer em si, né, e aí o aumento de ultraprocessados, enfim, e também dinâmicas do agronegócio que geram expulsões de agricultura familiar, né, expulsões de terra, e isso aumenta, por exemplo, o desemprego nas cidades, desemprego urbano, né, a partir do momento que os agricultores familiares são expulsos de suas terras. Então, a pergunta 2 é o seguinte: me parece que a fome e a segurança alimentar são uma questão muito complexa, que envolve comércio internacional e dinâmicas centrais do capitalismo, né? A commodity em si é um ponto central do capitalismo, né? Ele é marcado por comodificação de tudo e financiarização. E aí essa dinâmica do comércio internacional, uma segurança alimentar que é garantida por mercados, por produção agrícola, que é essa hegemônica, ela gera monocultura, commodities, ela ameaça a soberania alimentar, que é o direito de se decidir o que se produz com base em outras lógicas, como culturais, por exemplo, né, lógicas não mercadológicas, que se produz e que se come. Ela gera fome e gera, sobretudo, desnutrição, você falou da obesidade, e ela fere a alimentação adequada em si, quando você pensou no aspecto também nutricional. E aí, eu coloco para você o seguinte: você acha que repensar a fome em escala global, em torno também de sistemas alimentares que são saudáveis, sustentáveis, você acha que não envolveria pensar o próprio comércio internacional, o modo como ele se dá, por exemplo, a divisão internacional do trabalho em si, que gera esse tipo de dinâmica de extração, gera commodity, gera monocultura, em prol de outros princípios, que seriam, por exemplo, da soberania alimentar, participação, controle social, e como a gente pode fazer isso? Bom, agradecer ao Caio. Eu ia só solicitar ao Thiago, que eu sei que o assunto requer, é extenso, mas eu gostaria de saber se você consegue mandar respostas um pouco mais pontuais, porque nós temos 5 colocações dos participantes e eu não gostaria de passar muito do tempo. Então, se você puder dar um retorno para o Caio, e na sequência eu encaminho essas colocações e você vai tangenciando à medida do brevemente, né? Sem, naturalmente, não vamos conseguir esgotar todo o tema, mas para pelo menos você ir pincelando esses temas e a gente ter ir para o encerramento. Então, agradecer muito ao Caio pelos comentários, a palavra está contigo, Thiago. Tá certo, Gabriel. Vou tentar ser bem objetivos aqui. Caio, os seus comentários estão
ótimos mesmo, assim, muito profundos e muito precisos, né? Você falou muita coisa que eu não consegui falar aqui. Obrigado pelo complemento aí, né? Foi realmente muito profundo e muito preciso. Com relação à democracia e combate à fome, eu não acho que exista uma relação intrínseca, tá? É forte a tese do Amartya Sen de que países democráticos não têm famines, né? Que é a forma mais grave da manifestação da fome, né? Mas mesmo isso, eu acho que se sustentar empiricamente, eu não acho que deveria ser a nossa régua, porque isso seria tolerar fomes ocultas, como diz o José de Castro, né? E por outro lado, a gente tem a China tirando milhões de pessoas da fome. A China não é uma democracia liberal, tá? Então eu acho que quem tem a melhor palavra sobre isso é o... Bom, muita gente escreveu isso, mas um que eu li recentemente, o Alex de Waal, ele diz que a fome é superada quando existe um pacto social de acabar com a fome, tá? Seja numa democracia, seja numa não democracia. Então, eu acho que é isso. Você tem que ter um contrato social de banir a fome, que nem você tem um contrato social de banir infanticídio, certo? Então, eu acho que não dá para fazer essa relação automática entre democracia e combate à fome, né? Agora, num cenário democrático, seria de se esperar que políticas de soberania alimentar pudessem emergir, né? Se o povo estivesse mais representado no poder político, se esperar que políticas de soberania alimentar aparecessem. E o que são as políticas de soberania alimentar? Vou dialogar agora com a pergunta do comércio internacional. Significa dizer que o comércio internacional não tem prioridade sobre a alimentação das pessoas. Significa dizer que, se as pessoas estiverem passando fome, nós vamos restringir o comércio internacional para alimentar as pessoas. Só que, se todos os países fizerem isso de forma descoordenada, a gente intensifica o problema da inflação de alimentos e eventualmente de escassez de alimentos, de especulação com alimentos. Então, eu acho que é preciso haver uma desglobalização do sistema agroalimentar, com a implementação de circuitos curtos de produção e consumo e amplamente dependentes da cooperação internacional. Então, em nível internacional, é preciso de tomar essa decisão de desglobalizar o sistema agroalimentar internacional, né? E com relação à questão do isolamento e à fome, este é um problema complexo e que vai precisar de muita vontade política. Se as pessoas ficarem em casa, vão passar fome mesmo. Isso está certo. Então, só que se elas forem para a rua, elas agravam a pandemia. Então, o que o governo tem que fazer? Auxílio emergencial. Não tem jeito. A gente vai ter que endividar o país e cobrar imposto. Deveria cobrar imposto de quem tem mais para custear esse momento. Desenha aqui, filho. Toca nele. E custear esse momento de emergência. Não tem jeito, tá? Porque senão as pessoas vão passar fome e a pandemia vai acabar, né? Então é isso, assumir o custo. Como sociedades temos que assumir esse custo. Então, vamos nos endividar, a sociedade vai pagar mais imposto, começando de quem paga mais, de quem ganha mais, né, para sairmos dessa crise. Telegraficamente é isso. Muito bom, Thiago. Rafa, apareceu aqui a sugestão da gente tirar uma foto de todo mundo. Eu vou ainda passar as perguntas para o Thiago, mas como a gente poderia fazer isso? Solicitar, então, todo mundo que puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto de todos para, enfim, registrar esse momento de interação aqui no seminário. Então, gostaríamos de solicitar que pudessem abrir as câmeras para a gente registrar esse momento. Então, Rafa, deixa só o pessoal terminar de abrir. Então, quando você avaliar, me avisa quando você tiver tirado. Vou esperar um pouquinho para o pessoal abrir.
Bom, eu vou fazer o print agora então, gente. Deixa eu ver se ficou legal. Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Então, podem deixar quem quiser, porque, enfim, é mais gostoso interagir vendo todo mundo. Tiago, para finalizar isso, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu vou só mencionar as perguntas, você fica confortável para também responder quais você tiver mais no teu radar. Então, eu vou aqui, para prestigiar os participantes, passar pelas perguntas deles e você vai conduzindo, vou passar num bloco só, em função do horário, e você não fique com a obrigatoriedade de responder a todas, mas você vai vendo o que fica mais fácil de, dentro do seu radar, você contemplar. Então, primeiro, tem um comentário da professora Joana, aqui da UFRN, que ela diz o seguinte: olha, a gente sabe que para acabar com a fome não basta aumentar a produção de alimentos, mas depende de um outro modelo de desenvolvimento baseado na agroecologia. Entretanto, nem nos governos mais progressistas no Brasil foi possível pautar de maneira efetiva esse modelo agroecológico, né? Em função dos orçamentos destinados ao agronegócio e agricultura familiar. Então, como se poderia modificar esse cenário vivido no Brasil, atualmente, buscando garantir a segurança alimentar? Quais são os movimentos que seriam necessários e que políticas públicas deveriam ser retomadas ou, então, delineadas e construídas? Essa é a colocação da Joana em relação à agroecologia e como isso poderia ser implementado. Depois, tem obrigado, Joana, pela participação, por ter vindo, muito nos honra. Depois, tem uma colocação da professora Maria Gorete Dal Bosco, que é da UFPB, que também muito nos honra com a sua presença, e ela coloca o seguinte: como que você, Tiago, vê a possibilidade de voltar o CONSEA, para a legislação, já que simplesmente desapareceu da lei e fez a reforma quando o atual presidente assumiu. Então, essa é a colocação da Gorete em relação à questão do CONSEA na legislação. Depois, eu queria colocar também a pergunta do Marcelo Soares, a colocação dele, que diz o seguinte: um segundo. Acho que o do Marcelo está mais para cima. Um segundinho só. Nossa, perdi, Marcelo, me perdoa, eu vou passar para a próxima. O Vespúcio colocou a seguinte questão: é comum que sejam passadas reportagens que mostram situações de pobreza e fome extrema, como pessoas que tiveram que trocar o uso de gás por lenha, e a cobertura né, jornalística costuma ter um tom de romantização, tentando demonstrar que aquilo é um exemplo de resiliência e superação. Mas qual, então, seria o papel da mídia na percepção da fome real, né, no nosso cotidiano? Essa é a colocação feita pelo Vespúcio, e depois eu passaria para a colocação feita pela Graciela, que diz: Tiago, quais são os mecanismos que o governo pode utilizar a partir da intervenção do Estado na economia para diminuir o abuso de poder econômico com o aumento da inflação dos alimentos? E, por fim, passaria para a da Jéssica, acabei de encontrar do Marcelo, passaria para a da Jéssica. A Jéssica diz desculpa, o seguinte... Você pode repetir essa última, por favor? Posso. Da Graciela, ela pergunta o seguinte: quais os mecanismos que o governo pode utilizar a partir da intervenção do Estado na economia para diminuir o abuso de poder econômico em relação ao aumento da inflação dos alimentos, ou seja, o governo intervindo em relação ao aumento dos preços dos alimentos? E, então, os dois últimos pontos, que é Jéssica e Marcelo, da Jéssica seria: vários estudos apontam que se a humanidade adotasse uma dieta direcionada ao veganismo, vegetariana, os riscos de pandemia mundial diminuiriam ou seriam menos prováveis. Você concorda com essa afirmação? Como que a gente poderia entender isso? E, por fim, a colocação do Marcelo, lembrando que você não está obrigatoriamente tendo que responder a todas, veja o que você consegue dentro de uma linha, né? O Marcelo coloca: considerando que a pandemia possibilitou recolocar o Brasil no mapa da fome dentro do cenário mundial, quais são os principais limites e possibilidades para a implementação de estratégias, planos e projetos
e como que os governos devem enfrentar os próximos anos para a reversão desse quadro. Então, agradeço a participação de todos, fica muito confortável, Thiago, para colocar as suas considerações finais dentro dessas temáticas, e passo a palavra para você, então. Obrigado, Gabriel, a todas que mandaram perguntas. Professora Goretti, minha colega aqui, que já trabalhamos juntos virtualmente, né? Está faltando aquele trabalho presencial ainda sair, mas vai sair em algum momento. Bom, gente, são perguntas muito importantes, né? E eu acho que eu vou seguir uma linha dupla aqui, né? A gente vai até 7h30, né, Gabriel? É isso? Você está pensando? Fique confortável, mas sim, temos esse teto. Tá. Eu vou tentar responder as perguntas, gente, no conjunto, seguindo duas linhas, tá? A primeira linha vai numa linha de economia política, e a segunda linha vai numa linha do negacionismo, certo? Bom, nessa primeira linha da economia política, que tem a ver com eliminação do CONSER, padrão agroalimentar brasileiro, o papel da mídia na fome, a gente tem que olhar para a realidade e entender que 50% do Congresso ou mais é bancada ruralista. Tá? Então, com um Congresso desse tipo, a gente tem a margem de atuação muito limitada. Porque ruralista não tem interesse em alimentação saudável. Ele quer produzir com a menor quantidade de gente possível e exportar para ganhar em dólar. Tá? Então, são movimentos que estão conectados e cujas raízes estão, é preciso dizer isso, em alguma medida, nos governos do PT. Porque nos governos do PT houve o boom das commodities e os governos do PT tentaram criar, nas palavras do professor Clifford Welch, da Unifesp, uma governamentalidade, mobilizando aí um referencial Foucaultiano, de que é possível conviver o agronegócio exportador latifundiário com a agroecologia. E os governos do PT incentivaram as duas linhas. O que aconteceu? A linha do agronegócio se fortaleceu mais que a linha da agroecologia. Eles ganharam mais espaço político, ganharam mais território, ganharam mais votos. E aí o conservadorismo se expande, inclusive, na trilha da expansão da soja. Conservadorismo não, retrocessionismo, sei lá como é que se diz isso. Conforme avança a produção de monocultura Brasil adentro, menos espaço tem uma agenda progressista. Né? Agora, isso é culpa dos governos progressistas? Em parte eles estão operando na estrutura econômica política que é o Brasil, desde a colonização. Então, esse país foi um grande país latifundiário, agroexportador, desde sempre. Mudar isso não é fácil. Né? É preciso reconhecer esses limites também. Então, como que o governo pode intervir para baixar os preços? Em primeiro lugar, tem que entender que a ação do governo é limitada por essa bancada ruralista que está ganhando horrores de dinheiro com isso agora. Tá? Mas se o nosso governo fosse um governo sério, o que tinha que ter feito? Ampliado o crédito para a agricultura familiar. Feito igual Buenos Aires, que está promovendo a desconcentração urbana na região metropolitana, criando agrovilas, né? Vilas agroecológicas para diminuir as favelas em Buenos Aires e produzir no entorno da cidade de forma agroecológica. Essa crise, gente, era uma oportunidade de ouro para desconcentrar cidades e fomentar a reforma agrária, alimento de qualidade e circuito curto de distância. Né? Mas isso não pode ser feito. Agora, o que assim, baixar o preço é importante por meio do aumento da oferta. Mas se o preço baixa demais também, o pequeno agricultor ele fica mais pobre.
certo? Então, isso é uma armadilha. Você tem que trabalhar com o nível de preço e aumento de renda. São as duas pernas que tem que trabalhar juntas. Né? Que se baixar muito o preço, o mais pobre vai ficar mais pobre. Tá? Então, nessa linha de pensamento, isso envolve uma mudança da dieta, uma reflexão sobre dieta, né? Circuito curto de produção e consumo envolve uma reflexão sobre a dieta que está na linha da pergunta sobre o veganismo e o vegetarianismo. Eu estou profundamente convencido de que uma dieta baseada na redução do consumo de carnes é benéfica para o planeta e para a saúde coletiva. Né? O veganismo eu não sei e o vegetarianismo eu não sei, mas o que as evidências científicas mostram é isso. Né? Contrário a isso é a agenda agroalimentar do grande agronegócio, que incentiva a gente a comer comida industrializada e monótona. Quem já saiu do Brasil sabe que a nossa alimentação é extremamente monótona. A gente acha que a nossa comida é boa, ela pode até ser boa, mas ela é muito monótona. A gente come a mesma coisa repetida. Tá? E isso é para consumir grandes produtos industrializados e do agronegócio. Certo? Isso vai me levar, para finalizar, à questão do negacionismo. Existe o negacionismo científico com relação à vacina e existe um negacionismo científico com relação ao combate à fome. E esse negacionismo científico com relação ao combate à fome está sendo amplamente divulgado pela mídia. Né? E todo mundo sabe que as grandes corporações midiáticas são os proprietários dessas corporações são grandes latifundiários também. E os latifundiários são grandes compradores de anúncios nessas grandes mídias. Tá? Então, o mesmo que eu estou vendo ser propagado aqui. Doação de cesta básica. Gente, isso que eu vou falar aqui choca muitas pessoas. E se tivesse mais tempo, a gente elaboraria nisso. Doar cesta básica é um negócio que é muito limitado no combate à fome. Muito limitado mesmo. Porque você está trazendo lá do sul aqui para o Nordeste, você está trazendo trigo do exterior lá para a Amazônia, ao invés de concentrar a ajuda alimentar com alimentos da própria região. Então, essas grandes campanhas de doação de alimentos, quem tem fome tem pressa, vamos doar qualquer coisa, incentiva esse hábito de doar a cesta básica, que está cientificamente provado que ele não ajuda a reduzir a pobreza, induz as pessoas a se tornarem obesas e favorece o grande latifundiário e as grandes redes de supermercado. Então, isso é um tipo de negacionismo do conhecimento científico de combate à fome, produzido com excelência no nosso país. Tá? E isso está relacionado à economia política do nosso país. A destruição com serra. Né? Se o nosso país tiver uma nova virada progressista, é provável que os conselhos retornem. Né? É uma luta do Brasil, é uma luta no mundo inteiro, como o Caio disse na intervenção dele. Né? Então, a gente não está lutando só contra os nossos governos. O mundo inteiro está sofrendo esse repique do avanço de ideias agroalimentares progressistas. Né? Então, gente, eu acho que é um pouco disso que eu tinha para falar nesses minutinhos aí. Excelente, Thiago. Gostaria muito de agradecer as contribuições. Rafa, você consegue colocar os links das redes sociais, por favor, o Instagram e o Facebook do grupo de pesquisa aí no chat, por favor? Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos os participantes, gostaria de agradecer muito ao Thiago por aceitar nosso convite e dividir todos esses pontos aqui tão importantes e relevantes, né, para a gente discutir temas contemporâneos e como superá-los, né? Agradecer ao Caio
em relação aos comentários, a todos os participantes do grupo de pesquisa que se envolveram e trabalharam para que a gente pudesse organizar essa rodada desse mês do webinar, convidar a todos que o nosso próximo webinar vai ser no dia 28 de maio, sobre sustentabilidade e meio ambiente, sobre democracia ambiental. Então, estão todos convidados a participar conosco das atividades do mês que vem, e nós estamos divulgando aí as mídias sociais do grupo, para que vocês possam acompanhar nossos eventos. Sigam a página do Instagram, sigam a página do Facebook, quem tiver interesse, se inscreva no blog, não é um bombardeio de e-mail, são algumas mensagens, 2 no máximo semanalmente, onde promovemos eventos e, enfim, coisas relacionadas ao tema, né? E gostaria, então, antes de encerrar tudo, agradecer novamente ao Thiago e passar, Caio, gostaria de fazer algumas considerações finais, não é isso? Vamos lá, Caio. Bem rápido. Só falar que, nesse contexto de desmonte de política pública no nível institucional do governo, a sociedade civil continua se mobilizando, né? A partir do momento que anunciou-se que a Conferência Nacional não ia acontecer e que o Conselho foi extinto, foi criada a Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, que hoje em dia é uma conferência em movimento. A gente reúne 22 dos movimentos, organizações e entidades que fazem parte do Conselho. A gente tem agido, né, a conferência tem se pronunciado, existem ainda os conselhos estaduais e municipais que continuam funcionando. Então, é importante, outros campos de política, também no Congresso. A gente recentemente produziu um manifesto em relação à pesquisa que saiu no início do mês, da Rede Pensão, que também faz parte da conferência. Eu vou estar colocando aqui o link. E no ano passado a gente também produziu um outro manifesto com uma série de políticas públicas que já estavam disponíveis naquele momento, de como combater a fome durante a pandemia. Isso foi em março de 2020. Então, vou colocar aqui também o link e dizer que a sociedade civil continua atuando, continua em ação, apesar do espaço institucional no Estado, no ente federal em si, ter se fechado. Então é isso, gente. Obrigado. Agradecer, então, ao Caio, agradecer a todos pela participação. Eu coloquei aqui no chat que estamos convidando todos vocês para a edição de maio sobre democracia ambiental. Rafa, só confirma para mim, isso é dia 28 de maio que ficou? É isso mesmo? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Daí você, por favor, põe no chat, mas que eu lembro é dia 28 de maio. Thiago, somos muito gratos por você ter respondido ao convite do grupo em nome da Jéssica. Caio, muito gratos por ter aceitado o nosso convite por intermédio da Rafa. E nos vemos, então, na edição de maio. Apareceu aí para você, Rafa, se é dia 28? Será no dia 26, no 26 de maio, às 6 horas. 26 de maio de 21, às 18. Então, estão todos convidados, marquem na agenda e visitem as nossas redes. Obrigado por tudo, pessoal, e nos vemos em maio. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos.